Processo. Eu vou começar com uma demonstração hoje de alguma coisa que não está na apostila, mas é muito simples porque é uma extensão de algo que a gente já fez, tá? Então o que vocês precisam fazer é ficar atentos e depois quando eu mostrar o PowerPoint correspondente, vocês fotografam, copiam, enfim, algumas coisas assim. Porque fazer hipnose é muito mais, como eu tenho colocado por aí, do que simplesmente fazer hipnose de rua, de palcos. Hoje nós estamos num momento em que está havendo muita valorização dessa coisa da hipnose de rua, da hipnose de palco e uma série de outras coisas assim. Isso tudo tem seu lugar, eu acho isso tudo interessante, bacana e tal. Mas a gente precisa entender que algumas coisas precisam de tempo. Eu insisto nisso, né? Por mais que hoje a informação seja rápida e a gente precise passar uma informação rápido para as pessoas, de uma maneira geral, as pessoas precisem saber ou entender das coisas e a gente tenha que otimizar como é que a informação chega para as pessoas, tem algumas coisas que a gente precisa de mais de tempo. É por isso que a nossa formação em hipnose, em hipnoterapia, ela tem um pouco mais de tempo, porque nós desenvolvemos a habilidade das pessoas em relação ao uso da hipnose e da hipnoterapia. E uma das coisas que o hipnotizador precisa, né? Vamos lembrar, gente, que o hipnotizador, ele é um comunicador. Ele é um grande comunicador. O hipnotizador, na verdade, o sucesso que ele tem com a hipnose está em comunicar. Por exemplo, quando ele quer que as pessoas fiquem tranquilas e deixem essas atividades para depois, ele pode dizer isso diretamente para as pessoas ou pode colocar num exemplo de alguma coisa que está sendo feito agora num determinado momento, né? Então, na verdade, o hipnotizador ele é um grande comunicador. É por isso que eu digo que, na verdade, hipnose não existe e o que existe é a comunicação. Né? E, na verdade, fazer hipnose é uma coisa que você pode fazer em vários contextos. Não só, porque a gente tem muito também aquele estereótipo que hipnose é uma coisa para ser feita no consultório onde você coloca uma pessoa em transe, é você sozinho e aquela pessoa. Mas, na verdade, a comunicação hipnótica pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer momento. E por que isso é uma coisa importante? Alguns de vocês devem estar se perguntando, por que é importante fazer a comunicação hipnótica sempre? Porque toda vez que você faz comunicação hipnótica, o seu interlocutor, ele vai mergulhar dentro de si e vai fazer aquele fenômeno da pesquisa transderivacional. Ou seja, quando eu falo de forma aberta, quando eu falo de uma maneira vaga e usando o modelo Milton e uma série de outras coisas assim, aquilo que parece que não faz muito sentido, a pessoa ela internaliza aquelas palavras que eu estou dizendo, turma, e dessa forma começa a procurar significado para aquilo que está acontecendo. Então, hipnose não é algo que você vai fazer apenas num consultório onde você está sozinho com uma pessoa. Você pode fazer uma comunicação hipnótica para uma audiência de 3.000 pessoas. Eu fiz isso na Espanha uma vez numa palestra, no Palácio da Música, num congresso que eu participei, onde eu usei comunicação hipnótica num auditório que tinham 3.500 pessoas participando do congresso. Né? Então, na verdade, por quê? Porque quando você usa a comunicação hipnótica, inconscientemente você começa a buscar sentido para as coisas que a pessoa está sugerindo, que a pessoa está dizendo. E quando você, por exemplo, está diante de uma plateia, eu já coloquei isso para vocês e muitos depois daqueles de vocês que vierem a fazer o nosso curso, que nós vamos dar no final, no início do próximo ano, que é o de excelência em comunicação com PNL ou Trainers Training, dependendo de quem já é master ou se você só vem para esse curso, você vai aprender que quando você traz uma pessoa, por exemplo, para fazer uma demonstração, você, embora esteja cuidando daquela pessoa, você está trabalhando com o grupo como um todo. Né? Demonstrações são instalações coletivas. Isso é uma coisa importante da gente saber. Quando eu chamo uma pessoa para vir aqui trabalhar, eu estou instalando coletivamente. Então, se, por exemplo, se eu trago, por exemplo, o Michel para trabalhar aqui comigo, a Selma, o Carlos, alguém para trabalhar aqui comigo, é claro que eu vou cuidar da questão deles individualmente. Evidente, eles têm uma questão, mas eu vou aos poucos, usando a linguagem hipnótica, usando a questão da falta de índice referencial, onde ao mesmo tempo que eu vou falando especificamente para alguém, eu também vou variando a minha comunicação de certa forma, para que aquilo que eu esteja trabalhando sirva para várias pessoas. É uma das coisas que eu aprendi com Richard Bandler, é que na verdade quando nós trabalhamos com um sujeito de demonstração, esse sujeito de demonstração, ele
ele é um gatilho para que você possa trabalhar com a turma como um todo. Então, a demonstração é a primeira técnica que você faz para a turma como um todo. Então, muitos de vocês que estão aprendendo as habilidades de hipnoterapeuta, muitas vezes vocês vão conduzir grupos terapêuticos, vocês vão conduzir grupos de venda, vocês vão se comunicar com pessoas, fazer reuniões em empresas e uma série de outras coisas assim. E vocês podem usar a comunicação hipnótica, por exemplo, vamos supor que você venda produtos para uma grande corporação, né? Então, se você vende produtos para uma grande corporação, você pode falar não só para um que está ali, mas você pode falar de certa forma que aquilo que você está falando para um sirva para todos que estão ali também. E isso é uma das habilidades do hipnotizador. E nós vamos começar exatamente fazendo isso agora. Ou seja, nós já fizemos isso da última vez um pouco, onde nós fizemos aquela coisa dos observadores que estavam olhando uma pessoa em transe, né, e tal. Nós vamos estender um pouquinho isso mais, nós vamos variar um pouquinho mais isso agora, porque isso é uma coisa importante. Nós vamos trabalhar com pessoas individualmente e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar com todos ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar algumas pessoas aqui que têm uma sensibilidade hipnótica, que eu já sei que a coisa funciona. Você pode vir para cá, você pode vir para cá e você pode vir para cá. Palmas para os voluntários! Vamos ficar assim apertadinhos aqui, juntinhos, porque é mais fácil entrar em transe assim dessa forma. Vamos se distribuindo aí onde vocês quiserem. Pode sentar aqui do meu lado, você. Então, você estava falando para mim que você dormiu pouco essa noite? Yes. Né? Como seria se você tivesse dormido bem? Teria sido relaxante, Né? tranquilizante, renovador. Né? Como seria se você, de alguma forma, pudesse acessar o seu potencial interno para buscar um equilíbrio de alguma forma? Relaxante. Isso. E o que te impede de já relaxar? Nada. Né? Só se começar a falar que eu vou. É mesmo? Você já ouviu falar de arma de transe? Arma de não. É o translaser. Né? Translaser é uma arma que você coloca na ponta do seu dedo, assim, zzz, e tem um transe na ponta do dedo. Né? Então, quando, por exemplo, se você coloca ela assim na pessoa e começa a ligar essa máquina, pode olhar para mim, e você vai fazendo assim, zzz, zzz, relaxa, relaxa, isso. Tudo bem com você? Tudo bem, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Eu vou ajeitar sua postura. E dessa forma, na medida em que eu ajeito, você vai se soltando. Isso, relaxando. Completamente. Dessa nova forma agora. Pessoas entram em estado de transe, Carlos, e eu fico me perguntando qual é a melhor forma para você inconscientemente entrar, né? Quais são as imagens mentais que você já experimentou em algum tempo, em algum momento, para relaxar mais? Relaxa, solta. Isso. Muito bem. Porque quando você cria um ambiente hipnótico, todo mundo entra em transe, turma. Né? Na verdade, o transe não é uma coisa que você faz. Né? Quer dizer, hipnose tem que ser um processo muito longo, levar muitas horas. Né? Quanto tempo nós levamos até agora? Mais ou menos. Né? Então, enquanto os nossos amigos vão aprofundando um jeito de ir cada vez mais fundo inconscientemente, isso significa que todos podem aprender, porque eu sei que todos aqui querem aprender, assim como nossa amiga que deseja aprender alguma coisa em algum momento, assim como ele quer conquistar coisas em sua vida, e ele aqui deseja alguma coisa, que eu nem sei o que, né? Mas alguma coisa vai acontecendo em algum momento, em algum tempo. De certa forma, na medida em que você respira cada vez mais, essa é uma oportunidade para se ir cada vez mais e mais fundo. Em algum momento, eu vou usar a arma do transe, porque a arma do transe ela serve não só para aprofundar um estado, como também para tirar um pouco a pessoa do estado e depois aprofundar de novo. Quer ver? Por exemplo.
Então, o que você deseja trabalhar na sua vida que ainda não está da forma que você deseja? Sucesso profissional. O que te impede de ter sucesso agora? Que isso? Sucesso. Fazer o meu trabalho de uma boa maneira. Boa para quem? Para os meus clientes e para mim. Que eu me sinta satisfeito, assim, autorrealizado. Uhum. Você tem exemplos do que significa ter sucesso profissional e realização? Sim. E o que nesses exemplos aponta para o sucesso presente nas pessoas que desenvolvem isso em algum tempo? Eu acho que é o sentimento de satisfação que elas demonstram, assim, elas estão satisfeitas com o que elas fazem. Uhum. E o que te impede de já ficar mais satisfeito agora? Não sei, nada. Existe alguma outra coisa na sua vida, alguma outra área na sua vida onde você se sente satisfeito e isso simplesmente jorra por todos os lados, né? Por exemplo, a satisfação de conhecer técnicas diversas, onde, por exemplo, você poderia recuperar um sono perdido e ter a sensação de dormir por muitas e muitas horas, na medida em que você, dali a pouco ao despertar, você tem a sensação de já ter experimentado tantas coisas e empreender uma série de outras coisas. Você vê o meu ponto? Né? O que você acha sobre a possibilidade de realizar-se profissionalmente? Isso. Me dá o seu braço. Põe ele reto, assim, assim. E na medida em que você vai experimentando o seu braço ficar cada vez mais pesado, e suas pálpebras também, esse é o momento para você buscar dentro de você o significado do que é a entrada num estado profundo. E esse braço vai descer em algum momento, mas não antes de você experimentar completamente a mudança profunda dentro de você. E esse braço vai descendo, nós notamos isso, mas não tão rápido, porque a cada centímetro que o seu braço vai descendo, isso é interessante, né? Isso vai sendo uma oportunidade para olhos ficarem pesados também, porque pessoas olhando os braços que vão descendo podem experimentar enquanto as pálpebras vão ficando pesadas, e o braço vai descendo, buscar aquelas experiências internas primeiro relaxantes, e na medida em que o braço vai descendo, os olhos vão ficando cada vez mais pesados. E eu não vou afirmar que talvez as pálpebras fiquem mais pesadas mais rapidamente do que os braços, que podem descer ou não, fiquem. E na medida em que você briga e resiste, esse é o momento em que você inconscientemente se solta e vai buscar dentro de você todas aquelas referências de prazer. Porque você disse pra gente aqui que prazer significa buscar algo que tem um significado, alguma coisa assim, uma satisfação interna aí dentro. E eu fico me perguntando quantas experiências completamente fora da questão do trabalho existem aí dentro de você sobre sentir prazer. Né? Talvez aqueles momentos da infância onde o braço relaxa completamente, você que sente o que eu estou dizendo, vai experimentando voltar lá na infância, naqueles momentos onde você brincava animadamente com seus brinquedos e as brincadeiras, aqueles momentos engraçados e positivos, onde uma pano velho virava a capa do super-herói, onde aquela caixa de papelão virava uma nave espacial e você fluía, e como diz Richard Bandler, você honestamente, como toda criança faz agora, brinca e vai buscar aqueles momentos de prazer, né? E a arma do transe vai funcionando também. Zzz, pode abrir os olhos. E aí, como foram as suas 12 horas de sono agora? Foi boa? Como é que foi na infância o momento onde você brincava apaixonadamente? Você brincava na infância e gostava de brincar? Sim. Era imaginativa? Era. Né? Imaginativamente, o que você criava sobre Tudo. tudo? Né? Em vez de brincar com as minhas Barbies, eu pegava o batom da minha mãe, pegava as coisas pra brincar. Isso, e ficava buscando vários instrumentos, né? E se, por exemplo, o nosso colega aqui que fala sobre o sucesso profissional e a necessidade e o desejo de buscar processo profissional, o que você acha que você tira da infância em termos de sucesso profissional?
O que você acha que a sabedoria da infância e a honestidade da criança ajuda? Abertura. Eu sou aberta até hoje. Se você pudesse trazer de volta toda a honestidade da criança, toda a brincadeira, toda a imaginação outra vez, como isso contribuiria para o seu sucesso, não só profissional, não só nos seus empreendimentos, mas de diversas formas? Como você faria isso? Eu fico me perguntando como seria dormir mais umas 12 horas e imaginar como a criança de novo, de volta, traz outra vez, relaxa, relaxa, aprofundando esse momento, isso. E na medida em que você aprofunda, você vai sonhando sonhos dos sonhos e o seu braço vai ficando rígido aqui um pouquinho e daqui a pouco ele vai de novo relaxar, rígido, 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 relaxa, relaxa a cabeça. E daqui a pouco o seu braço vai descendo e na medida em que o seu braço for descendo, vai sendo cada vez mais fácil aprofundar. Porque nesses momentos onde nós fracionamos os nossos estados e voltamos um pouquinho para a consciência e voltamos um pouquinho para um estado relaxante, esse é um momento onde a mente inconsciente vai descobrindo formas diversas. Isso para poder relaxar, para poder experimentar, buscar outra vez, por exemplo, esses momentos da infância. Esses momentos onde você brinca ativamente, onde honestamente a criança se joga nas brincadeiras e vai buscar energia. Vocês já repararam como uma criança tem energia? Como uma criança tem disposição? Como uma criança simplesmente brinca por horas, 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 horas e horas e horas, muitas vezes, né? Como a criança vai, como a criança distorce um tempo numa brincadeira da infância, por exemplo, na medida em que o braço vai descendo, você vai relaxando e aprofundando. Na medida em que isso acontece, ou já aconteceu, a criança muitas vezes distorce o tempo. É como se em 1, 2 horas de brincadeira ela vivesse uma vida inteira. Por exemplo, em alguns minutos a criança poderia dormir e brincar de dormir e imaginar que dormiu durante 12, 13 horas para depois, ao abrir os olhos, acordar de forma revigorada, acordar sentindo-se muito bem, com energia, disposição e bem-estar. E talvez ao acordar a criança possa reconectar-se com tudo aquilo que tem a ver com processar informações e conhecimentos diversos. Informações e conhecimentos a respeito de hoje. Por exemplo, essa honestidade da criança de buscar e trazer e criar oportunidades de brincar e ser feliz. Como seria se isso conectasse nesse momento com todas as coisas que você deseja fazer hoje, profissionalmente, por exemplo, no nível pessoal? E na medida em que nós vamos buscando e conectando isso, eu quero que você reviva esses momentos outra vez. Esses momentos da infância, onde você brinca apaixonadamente, se solta nas brincadeiras, com aquela imaginação, com aquela inventividade, com aquela honestidade que só a criança tem e só a criança experimenta. E vamos supor que eu tocasse alguém e pedisse para essa pessoa abrir os olhos para conversar comigo. O que você deseja hoje que pode fazer uma diferença na sua vida antes que você entre em transe rapidamente daqui a pouco? O que é importante hoje para você? Que se acontecesse num estalar de dedos, relaxa. Você poderia fazer uma diferença na vida. O que faria uma diferença na sua vida hoje? Se magicamente, inconsciente, uma mudança acontecesse hoje para você, em alguma área, que área seria essa? Onde você pode se beneficiar de recursos diversos na sua vida? Lidar com os projetos, lidar melhor. Quais recursos você precisa ou gostaria que se manifestasse, não necessariamente hoje ainda, para que esses projetos garantidamente sejam um sucesso? Me fala de 1 ou 2 recursos. Tranquilidade. Há um momento na sua vida onde você foi tranquilo, né? Você já teve tranquilidade para realizar alguma coisa? Talvez para ter sucesso profissional em algum tempo? Talvez para dormir e descansar? Houve algum momento onde você teve sucesso e
esse sucesso esteve atrelado à tranquilidade? O que você acha que ajudou que a tranquilidade pudesse vir outra vez? Simplicidade. Simplicidade. Mas o que você fez por dentro da sua cabeça que ajudou você de alguma forma a ter tranquilidade? Agora, traga de volta outra vez essas memórias. Né? Existe a sabedoria dentro de você. Volta para um momento onde a tranquilidade faz parte de você. E na medida em que você vai respirando tranquilamente, vai buscando o recurso da tranquilidade, da simplicidade, assim como pode ser muito simples muitas vezes, resgatar toda essa satisfação, todo esse prazer que muitas vezes se manifesta na sua vida em várias áreas. E por que não se manifestar de novo na questão profissional? E a questão é uma coisa muito importante, né? Porque eu concordo, né, tal como o Michel colocou aqui, que é importante ser feliz naquilo que se faz. É de fundamental importância que nós sejamos felizes. Né? E muitas vezes nós simplesmente esquecemos de conectar a felicidade no sucesso profissional. E eu fico me perguntando quanto prazer você pode colocar num nanosegundo. Na medida em que você sente isso, eu fico me perguntando quanto prazer você pode colocar num nanosegundo. Porque eu sei que você já conseguiu sentir prazer e satisfação várias vezes na sua vida, muitas vezes no âmbito pessoal, muitas vezes no âmbito profissional, independente de outras pessoas terem ajudado ou não. Eu sei que você sentiu paz, simplicidade, sentiu prazer, sentiu satisfação. Eu sei que você experimentou todas essas coisas porque de alguma forma você se abriu, assim como eu sei que você dormiu muitas vezes uma noite de sono profundo e sempre reparador, porque você quis relaxar e dormiu, e depois, ao abrir os olhos, você terá experimentado a sensação de ter dormido pelo menos 16 horas e ter energia e disposição para muitas coisas. Tudo isso tem a ver com a busca desses recursos internos que existem dentro das pessoas. E eu fico me perguntando quais desses recursos, não necessariamente hoje, podem se manifestar em qualquer tempo, para que possa haver uma diferença em como você se sente. E eu fico me perguntando quanto prazer você pode suportar. Eu fico me perguntando quanto prazer você pode agregar ao seu sucesso profissional. Quanta paz e quanta simplicidade podem fazer parte da sua estrutura inconscientemente agora. Na medida em que você simplesmente, às vezes ao ouvir um alarme qualquer aí na vida, porque a vida traz alarmes o tempo todo, muitas coisas acontecem diferente das coisas que nós desejamos, alarmes acontecem o tempo todo, mas nós podemos escolher como nós vamos reagir. Né? Como diz Richard Bandler, viver significa experimentar desafios. E todos nós experimentamos desafios o tempo todo. Alguém já perguntou para ele qual é a causa dos problemas das pessoas. Ele responde: nascimento. Se você nasceu, significa que você tem problemas. Né? Mas você escolhe como você pode reagir a eles. Assim como você escolhe se os desafios profissionais vão abrir portas ou janelas para você ter mais prazer e experimentar muitas coisas de outro jeito, de outra forma. Se você vai reagir com preocupação ou se você vai reagir de uma forma a agregar prazer, satisfação e bem-estar, assim como você escolhe quanto sono profundo cabe num nanosegundo, não só quanto prazer cabe num nanosegundo, mas quanto sono profundo e reparador cabe num nanosegundo. Porque na medida em que você vai suspirando, essas mudanças vão acontecendo. Na medida em que você vai se deixando levar, soltar e experimentar mudanças, tudo isso vai acontecendo. E se vocês têm ouvido, vocês podem aprender. E aquilo que serve para um, eu fico me perguntando, pode servir para muitas pessoas. Porque se existe ouvido, e se você tem ouvido aquilo que eu estou dizendo, se você vem experimentando isso, eu fico me perguntando quantas conexões você já foi capaz de fazer, você já foi capaz de experimentar. E na medida em que esse tempo vai passando e você vai respirando, tudo isso vai fazendo algum sentido, porque eu sei que essas palavras vão ecoando aí dentro de alguma forma, de alguma maneira. E eu sei que você vem fazendo conexões diversas. Conexões que podem fazer não só você ter paz, simplicidade e fazer aquilo que precisa fazer, como também escolher o quanto você já descansou em frações de segundo,
E também quanto prazer e satisfação você pode agregar ao seu sucesso profissional. O quanto prazer você pode conectar aquilo que você faz, aquilo que você diz. E daqui a pouco você vai abrir os olhos e vai se sentir muito bem. Na eventualidade de você respirar, você vai experimentar todas essas coisas acontecendo neurologicamente na sua estrutura. Não posso afirmar categoricamente que ainda hoje você vai fazer todos os ajustes para que tudo isso faça sentido, para que você possa sentir de alguma forma a mudança. Eu não sei se você sente agora isso, mas todas essas coisas podem acontecer em algum tempo, em algum momento. E eu fico me perguntando se necessariamente ao abrir os olhos vai havendo uma certeza de que uma mudança feita traz modificações no mundo, transformações por dentro naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você diz, naquilo que você sente, modificações na forma, no jeito, na maneira como você dá os próximos passos. E eu fico me perguntando se não necessariamente ainda hoje ou nos próximos dias, todas as conexões e tudo aquilo que, por exemplo, você traz da infância, dessa sabedoria da criança de brincar, sentir prazer honestamente em todas as brincadeiras e imaginativamente, agora me ouvindo inconscientemente, acessar mudanças diversas. Se isso pode fazer mudanças, é como se flashes diversos estivessem vindo para você a partir de agora, como se a mente cósmica estivesse fotografando esse período de mudança dentro de você. É como se o universo estivesse guardando para a posteridade, na verdade, todas as mudanças que você vem fazendo, todas as coisas que você vem experimentando a partir de agora. E eu fico me perguntando quando, essa semana ou na próxima, se nesse mês ou no outro, se dessa forma ou de outra forma agora, se conscientemente ou inconscientemente você vai fazendo mudanças diversas, de diversas formas. E a cada flash que o universo guarda para a posteridade sobre a mudança que você faz, essa é uma oportunidade para que você, me ouvindo, possa experimentar, mudar e se transformar agora, criando oportunidades para que você possa experimentar a mudança aqui. E na medida em que você retornar desse sono profundo, desse descanso, dessa oportunidade de ver, ouvir e sentir as coisas de outra forma, eu fico me perguntando o quão mais ou menos você mudou, o quão mais ou menos esse prazer que você experimenta duplica, triplica, e você vai experimentando isso se espalhar pelo seu corpo, e essa energia que vai trazendo você devagarzinho esse processo, vai trazendo aquela adrenalina para que o resto desse dia tenha energia e satisfação nesse momento agora. E na medida em que você vai voltando, a paz, a simplicidade retorna, a certeza de um descanso profundo, onde a sensação de ter dormido várias horas, é interessante, né? Como as coisas acontecem. O que você experimenta agora sobre os recursos presentes já em você, nesse momento? O que você já experimenta agora sobre os recursos presentes agora, que despertam agora e fazem você experimentar, sentir prazer? Quanto prazer você pode colocar num nanosegundo para o seu sucesso profissional? Essa é uma pergunta. É? Pois é. O que você pensa sobre a capacidade que existe dentro de você para ter sucesso profissional e agregar prazer com energia, satisfação, paz, tranquilidade, agora? Se o prazer e a satisfação que você tenta e vão resistir e experimentar ficasse cada vez mais presente em você e você respirasse e simplesmente duplicasse, triplicasse milhares de vezes isso, quão bom isso seria já? Ótimo. Isso, muito bem. Tá combinado que vai ser dessa forma? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. E processa essa mudança agora. Como foi? Ah, bom. Dormi. É? Uhum. Você estava dizendo pra gente que você acordou às 4 horas da manhã e estava sem energia. Quanta energia você tenta e vão experimentar, processar agora nesse momento? Tô bem? Uhum. Parece que você dormiu quanto tempo nesse momento? Ah, não sei.
mas existe energia dentro de você, Sim. né? Você acredita nela? E quanta paz você experimenta? Olha pra cara dele, a cara de monge budista agora. Você acredita na mudança, né? É importante que conscientemente nós saibamos de alguma coisa, enquanto outras pessoas inconscientemente vão consolidando mais ainda outros processos. Porque daqui a pouco outras pessoas que ainda não retornaram desse sono profundo, dessa mudança significativa, talvez possam experimentar, tal como um vulcão, uma nave espacial, a energia do prazer fluir por cada poro, por cada célula, assim, abre os olhos. Então, o que você pensa agora sobre a possibilidade de agregar prazer ao seu sucesso profissional, sendo feliz simplesmente? Só uma pergunta. Então, foi bom para você? Ótimo. Qual é a diferença entre antes e agora, nesse momento? É completamente diferente, na verdade. Completamente diferente, assim, é um estado interno completamente diferente. Você processa coisas de outras formas. Você aloca recursos diversos, né? Vocês estão notando que eu estou fazendo mixtape aqui. Você, né? Vocês já aprenderam isso, né? Você se sente muito bem e tem energia. Você experimenta paz e vários outros recursos. Como é que foi para você? O que você pensa sobre esses projetos e os recursos presentes já funcionando na sua estrutura inconscientemente? Pensar sobre eles já é mais tranquilo. Isso. Como seria se eles triplicassem milhares de vezes a cada respiração? E outras pessoas ouvindo também pudessem pensar nos recursos que existem por dentro? E o que você pensa sobre a sua experiência de relaxar? Eu deveria ter um gravador e colocar todos os dias do meu lado. O que te impede de fazer isso? Porque não tá funcionando. Mas valeu? Oh, Tá se sentindo bem? sim. Então, eu quero ver se eu vou conseguir. palmas para eles.